Esse é o comentário ao ponto 24 do documento Familiares Consórcio, tem como título Ofensas à Dignidade da Mulher. Aqui a gente tem que ter em conta que o Papa está falando para o mundo inteiro. Então ele aborda aqui realidades de dificuldades, né, e de problemas, ofensas à dignidade da mulher, considerando situações bem diversas, né? Tanto culturas mais liberais como culturas em que a mulher tem um papel bem mais inferiorizado, né, com relação aos homens, por exemplo. Eu acho que desse ponto, o que mais diz respeito à nossa sociedade, especificamente, é a maneira como a dignidade da mulher foi sendo impugnada por uma mentalidade de enxergar a mulher, sobretudo, como fonte de prazer, né? De ter uma visão extremamente sexualizada e sensualizada da mulher. Porque isso não é uma coisa que afeta somente os homens, né, que enxergam dessa maneira as mulheres, mas isso afeta também a maneira como as mulheres enxergam a si mesmas. Isso, claro, tem a ver com tudo aquilo que a gente já falou em outras oportunidades, dessa visão hipersexualizada das coisas que nós temos aqui no Ocidente. É muito ruim isso, porque isso vai já começando a penetrar nas consciências das meninas desde muito cedo. Então, as coisas vão sendo deturpadas. Por exemplo, existe uma certa vaidade feminina que é uma coisa positiva, né? O cuidado que a mulher tem que ter com a própria beleza, porque a beleza é um fenômeno, é uma qualidade positiva. Só que quase sempre, o que as pessoas fazem? As pessoas não exaltam a beleza, as pessoas sensualizam, né? Então, você vê, às vezes, crianças, meninas, vestidas ou maquiadas, né, de uma tal maneira que não é para exaltar a sua beleza, né, mas é para torná-las adultas, entre aspas, né, quando na verdade nem mesmo um adulto deveria se portar dessa maneira. E, enfim, acontece que tudo isso vai andando lado a lado com todas essas coisas degradantes para a mulher, né? Sobretudo, claro, a questão da prostituição, da pornografia. Mas claro que quando a gente fala de prostituição e pornografia, a gente já está falando de uma coisa já mais grave, né? Que atinge já um âmbito que ainda considerado como algo, né, mais ou menos inaceitável. Né? Mas o que nós vemos, por exemplo? A gente vê que muitas mulheres se comportam como prostitutas, muitos homens enxergam mulheres assim como prostitutas, né? Só que isso é aceitável, né? Por exemplo, essa cultura de balada, de que dorme com qualquer um. Claro que tudo isso, né, às custas também do uso abusivo de anticoncepcionais. Então, a maneira como se relativizou o valor, por exemplo, da virgindade, né, do sexo somente depois do casamento. É importante que as mães saibam transmitir isso para as filhas, né, sobretudo para as filhas. Primeiro, né, não se sensualizando também, né, porque as meninas vão repetir, né, e não sensualizando as próprias filhas, né, e ensinando essa coisa, né, a importância da guarda da pureza. Aí vem a coisa da modéstia, enfim, daria para ter assunto à beça, né, sobre isso. A questão da modéstia, por exemplo, de ensinar que modéstia não é só tamanho de roupa, modéstia é comportamento, modéstia é linguagem, né? Então, a maneira como você se apresenta diante dos outros, ensinar que a pureza deve ser guardada, que tudo aquilo que é valioso a gente guarda bem, né? Então, para que a pessoa vai ficar exibindo o próprio corpo, né? Entender, mostrar para as adolescentes que quando elas se entregam para alguém, né, sem o compromisso matrimonial, elas estão se desvalorizando, estão permitindo com que os homens, né, vejam elas dessa maneira. E da mesma forma, né, quem educa meninos
ensinar para os meninos o verdadeiro respeito pelas mulheres, porque o mundo todo vai ficar, o ambiente vai ficar apresentando, né, pro universo masculino, vai ficar apresentando a mulher sempre como objeto de prazer, né, e sobretudo com a difusão cada vez mais cedo da pornografia. Então, se vocês têm filhos adolescentes, é praticamente impossível que eles não tenham tido contato, né, pelo menos indireto, com pornografia, porque hoje é muito cedo e é um negócio muito difícil de controlar, né? Então, o que vai acontecer? Os meninos já são desde cedo, porque os coleguinhas também são assim, todo mundo é assim, todo mundo já enxerga, os meninos já enxergam as mulheres como se fosse uma coisa de vitrine, né? Um objeto mesmo. Então, ensinar para os meninos que o verdadeiro respeito, né? Isso vai ser fundamental, né? E, enfim, dos dois lados isso é importante, né? Fazer com que os meninos saibam respeitar e fazer com que as mulheres saibam exigir o respeito e elas também se respeitarem, né? Se respeitarem também. Porque, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é isso, né? Seria muito mais fácil se o problema fosse só que os homens não respeitam as mulheres, mas não é assim. As mulheres também não se respeitam, né? Então, a gente precisa desses dois lados da moeda. Enfim, pode ser que desse assunto surjam perguntas, porque eu sei que muitos se preocupam com isso. Isso também tem a ver com o assunto do livro que a gente está lendo esse mês. Eu vou ficar à disposição para responder as perguntas. Fiquem com Deus.